Olha, eu de volta. Como nós estamos falando de ambientes, como eu falei no tema anterior, tema 12, eu falei para vocês, vamos pensar. Terminei assim, como você pode controlar essa questão do ambiente? Como de forma direta ou de forma indireta? Vamos falar sobre consumo. Antes de eu falar sobre consumo, vamos pensar. Para você, diga para mim. Ó, pensa, vamos refletir. O que é viver bem? Para você, o que é viver bem? O que é viver bem? O nosso tema 13 fala sobre isso, viver bem. Mas, ó, mãos à obra. Como assim mãos à obra? Vamos falar de conservação. Eu falei sobre unidade de conservação, conservação do solo, conservação do recurso hídrico, conservação atmosférica, conservação da própria saúde ao longo, né? Numa forma indireta. Conservação da fauna, da flora. Aí, vamos pensar no que é viver bem. Ah, Rosária, viver bem é comer bem. Viver bem é ter emprego. Viver bem é comprar o que quer. Viver bem é ter saúde. Viver bem é ter uma família. O que é viver bem dentro do ambiente? Nós estamos falando de ambiente. Então, o viver bem, ele é visto de forma diferente em diversas populações. Diversas. Então, sem ser a população humana, urbana, né, que está relacionada ao consumo, o consumo ele é diferente. Então, por exemplo, vários princípios, por exemplo, indígenas, viver bem é estar feliz, ter ali o controle, consumir o necessário, haver a manutenção, não ficar doente. Então, ali, esse tema, viver bem, essa pergunta, o que é viver bem, ela leva a várias reflexões, várias. Então, é uma filosofia. É uma filosofia essa viver bem. Então, assim, é uma organização o quê? Social. É uma organização o quê? Econômica. É uma organização o quê? Ambiental. Então, por exemplo, vários indígenas, né? Latino aqui, americanos, já que nós estamos nessa área, estou falando assim, apresentam várias posturas, sabedorias adquiridas dos ancestrais com o que é viver bem com relação ao ambiente. Então, eu tenho vários posicionamentos. Por exemplo, sumac é uma expressão o quê? Que está relacionado ao quê? A uma língua falada, digamos assim, por diversos indígenas, que são distribuídos aqui, Argentina, Bolívia, Chile, né? Aí entra aqui uma parte do Equador, Peru, e que está relacionada ao quê? Viver bem. É o quê? É o ideal. É o belo. É o bom e uma realização. Então, assim, está relacionado ao quê? A uma vida digna, harmônica. Então, viver bem é ter uma vida digna, harmônica, cultural para algumas, digamos assim, populações. Só essa? Não. Então, existem outras. Por exemplo, quando eu vou para uma outra, digamos assim, etnia, digamos, e aí eu vou para Argentina, Peru, Chile, o que é viver bem? Viver bem é o quê? É ter plenitude, é ser sublime, né? É o viver e conviver, a questão do respeito. Então, eu tenho ali uma plenitude, um respeito, uma integração. Reparem só, são categorias de viver bem, de pensar. E aí temos uma outra, né? O povo guarani, que é aqui do Brasil, né? Nós vamos pensar assim, tem outros países, mas aí você pensa aqui, o que é viver bem? É viver em comunidade. Viver bem é o quê? É o belo. Viver bem é o quê? É bom.
Viver bem está relacionado ao quê? A uma forma de vida com valores. Olha só, os indígenas de diferentes países, incluindo o Brasil, aqui nosso, né, digamos assim, diferentes. Eles, olha o que é viver bem para eles. É um conjunto de valores. Olha só, junto ao quê? A natureza. Respeitando a natureza. Isso é viver bem. Agora vamos pensar, nós, humanos da região urbana, eles são indígenas, humanos da região ali, da mata, da manutenção do ambiente, eles naturais, nós urbanizados. Me diz uma coisa, nosso viver bem é na plenitude com a natureza? O nosso viver bem é com respeito? O nosso viver bem é uma forma de vida, digamos assim, em comunidade, uma relação positiva com a natureza? Então, é sobre isso que fala esse tema, viver bem. Mas não é viver bem você, é viver bem com a natureza, porque o nosso tema é ambiente-se. Então, o nosso tema fala sobre a manutenção da natureza. Então, nós temos que refletir. Vamos refletir. Olha o que fala assim lá a plataforma. Vamos refletir. A comunidade que você está inserida, que você vive, é uma comunidade, olha só, alinhada com a filosofia indígena de diversos povos do viver bem? Sim. Será que essa comunidade que nós vivemos aqui na zona urbana é uma comunidade que está, relacionada a viver bem com a questão indígena, no respeito à natureza, que eu estou falando de meio ambiente? Será? Então, vamos lá. Na sua opinião, quais são as principais dificuldades para que essa comunidade que você está inserida, né, siga plenamente os princípios de viver bem dos ancestrais, dos indígenas que habitavam e que habitam e que estão sendo um pouco oprimidos por nós, pelo desgaste do ambiente? Fala para mim, o que será que falta? Aí a pergunta, você concorda com a afirmação, tá aqui, de que o desenvolvimento científico e tecnológico pode contribuir para a melhoração, né, para a melhor relação entre os seres humanos e o ambiente? Você concorda com isso? Será? Será que essa filosofia do viver bem, a vida das pessoas melhoraria de uma forma geral? Será que se eu aplicasse a filosofia do viver bem dos indígenas, digamos assim, na nossa vida atual, isso iria dar uma melhora? Vamos pensar, vamos refletir, vamos conversar. Então, o modelo de desenvolvimento dominante e o viver bem se encaixam, tá? Se encaixam. Então, eu tenho que... A maioria dos seres humanos, eu deveriam melhorar a relação com relação ao meio ambiente? Será que todos pensam isso na qualidade de vida? Será que temos qualidade de vida com relação ao ambiente? Estamos falando de ambiente. Ou será que somos seres extremamente consumistas? Então, vamos pensar, o que é o consumo? O que é o consumismo? O consumismo está relacionado ao quê? Ao consumo exagerado. Consumir, todos nós consumimos. Até o próprio indígena, digamos assim, diversas etnias lá, eles consomem. Claro, eles têm que comer. Então, eles matam, eles caçam e se alimentam? Sim. Eles tiram um fruto, se alimentam daquela semente, daquele caule, ou daquele fruto, daquela folha? Sim. Mas será que é um consumo controlado ou é numa questão em exagero? Se for em exagero, é chamado consumismo. Então, um ato de consumir em exagero é chamado consumismo. E aí esse consumismo, olha só, está relacionado ao quê? A necessidade de obter produtos. Produtos, joias, carros, roupas, né? Objetos, máquinas como celulares, liquidificadores, vamos lá,
Máquina de lavar. Ah, mas Rosária, não é para consumir? Eu não falei isso. Eu estou falando em exagero. Eu estou falando da questão exagerada. Exagerada. E não é exagerada só exagerada. É bastante. Então, assim, quem contribui para o meu consumo? Será que vamos supor, as propagandas contribuem? Será que eu vou lá e falo, nossa, comunicação perfeita, nossa, você viu o celular novo que surgiu? Ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Você se sente, obviamente, estimulado a comprar. Você pensa, pô, mas eu vou dar 8 mil nesse celular, 9 mil no celular. Eu vou dar 9 mil, pô. Minha família está precisando, eu estou precisando, eu tenho conta para pagar. Não, mas 9 mil, pô, mas eu posso comprar, sabe como? Eu compro em 10 vezes, eu compro em 15 vezes, né? E aí eu pago. Pô, dá para pagar, eu fico apertado ali, mas mas eu vou ter aquele celular. Então, assim, será que você pensa nisso ou você só consome? Então, assim, até quando esse consumo ele vai te escravizar? Até quando esse consumo vai se tornar uma doença? Será que eu estou doente? O consumismo pode ser um problema psicológico? Pode ser um problema. Então, assim, tô obrigada, tô de mau humor, vamos no shopping comprar um sapato. Tô obrigada, tô de mau humor, vamos lá comprar um anel. Vamos lá comprar umas roupas? Ah, que se dane. Na hora da cabeça cheia, você vai lá e faz isso. Será que isso é consumismo? Será que isso é legal? Legal para você e legal para o ambiente? Ou você nem pensa nunca no ambiente quando você faz isso? Então, o consumismo, ele leva à autodegradação do meio ambiente. A autodegradação. Fora a sua degradação. Fora. E aí você, às vezes, não tem como escapulir, você não tem como. Quantas vezes você vai no mercado e fala assim, isso aqui tá barato, isso aqui tá legal, vou levar, hein, para ver, vou comprar. Ou tem um anúncio que você fala, olha, nossa, aquilo tem cara de bom, você leva e aquele alimento em excesso estraga. Será que isso é ruim? Ruim para o ambiente? Ruim? Será que todos podem fazer isso? Será que todos têm acesso a isso? Será que isso não causa uma degradação do ambiente maior, né? Maior do que ele pode suportar? Eu penso nas consequências de quando... porque se eu estou consumindo, é lógico que a loja vende mais. Se a loja vende mais, é lógico que ela compra do fornecedor que produz mais. Se produz mais porque ele compra do fornecedor, é lógico que ele tem que ter uma produtividade na indústria. Então, eu tenho que ter matéria-prima. Então, a minha extração do ambiente é maior. Será que eu sou um indivíduo que penso no ambiente ou que eu gero impactos por tabela? Será que isso é muito sério? Então, nós temos que pensar numa vida ao longo do tempo. Por que temos que pensar? Ah, Rosária, mas só eu, e o meu vizinho, e o outro lá. Se você continuar com esse pensamento, o meio ambiente ele não aguenta. Então, por quê? Porque é um somatório. A minha atitude serve de exemplo. E aí, esse exemplo puxa um outro. A vida é feita de exemplos. Nós precisamos pensar no meio ambiente. O meio ambiente, ele está gritando. Então, uma maneira que você tem é pensar no consumo exagerado. Mas eu não estou falando só de material técnico. Eu estou falando de alimentos desperdiçados, eu estou falando de coisas que você compra sem necessidade e você tem na gaveta 2, 3, 4, 5 coisas. Eu estou falando do gasto desenfreado, eu falo do consumo da luz, eu falo do consumo da água, eu falo de um consumo de forma exagerada. Então, nós temos que passar a pensar no meio ambiente de uma forma geral, não só na questão econômica. Nós temos que pensar
além do que os nossos olhos são capazes de perceberem. Além. Eu sou um ser que estou inserido no ambiente e se eu não contribuo com ele, eu vou ter problemas, sim, ao longo da vida, tá? Então, queridos, o nosso tema, esse tema, ele fala sobre o consumo. Então, se ele fala sobre o consumo, ele fala sobre a sua capacidade de pensar nesse consumo e de controlá-lo. Vamos avaliar se nós somos seres consumistas, em exagero, né? De forma exagerada. Um beijão para vocês, até a próxima.